Milagres não transformam o coração ingrato. Jesus pode fazer milagres na tua vida. Muitos milagres. Mas se você for ingrato, você sempre vai ter o mesmo coração. Se o teu coração é cheio de ingratidão, nós vamos continuar sempre as mesmas pessoas. Amém, queridos? Queridos, hoje quero compartilhar um pouco com vocês sobre a cultura da gratidão. Deus tem falado muito comigo sobre isso. E nós estamos vivendo, queridos, uma geração de insatisfações. Uma geração que reclama muito, honra pouco, exige demais e agradece quase nunca. Sim ou não? Vamos pegar, quando nós estamos no mercado, fazemos nossa compra, a caixa está ali passando as nossas compras, e nós muitas vezes só pegamos as nossas coisas e vamos embora. Sim ou não? Geralmente. Nós não somos capazes às vezes de falar, muito obrigado. Por que eu vou falar, pastor, muito obrigado, se ela está ali ganhando para isso? Nós agradecemos muito pouco. Você já foi em supermercado que você mesmo tem que passar as compras? Tem ali um caixa separado do lado, onde você chega ali e passa as compras. É bom? E por que nós não sabemos reconhecer o trabalho daquela que está ali passando nossas compras? Muito obrigado porque você está aqui servindo. Porque ali, queridos, eu já fui umas 3, 4 vezes nesses caixas. Você chega ali, vai pesar uma fruta ou vai passar alguma coisa, dá erro. E aí? Aí você fica ali, tempo, esperando. Queridos, e nisso as pessoas elas perdem a capacidade de celebrar no simples. Nunca está bom, nunca completa, nunca satisfaz. Conquista algo hoje, amanhã está vazio de novo. Sim ou não? Nós sempre vamos em busca de conquistar as coisas para sempre nos encher. Toda a vida foi assim, queridos, porque o problema nunca foi falta de coisa, o problema é a ausência de gratidão. Quando nós não somos gratos, nós sempre vamos viver algo vazio dentro de nós. Como assim, pastor? Pega aqui agora, você no supermercado, vai passar as tuas compras, você sai sem dizer nada e vai embora. Quando você chega no carro, você já não vai caminhando se sentindo meio vazio? Você já não está com as tuas compras ali? Faz isso para você perceber. Quando você chega no caixa, vai passar as tuas compras, passou, muito obrigado, tenha um ótimo dia de trabalho. Você já sai dali, uau, foi legal. Principalmente se a pessoa te responde. Então, queridos, o problema aqui, ele nunca foi a falta das coisas. Mas sim, o problema é a ausência da gratidão. Olha o que Colossenses 3,15 nos fala. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Nós precisamos ser sempre agradecidos, queridos. E muita gente está sendo destruída pela murmuração constante. Muita gente está sendo destruída pela murmuração constante. E às vezes coloca a culpa no diabo. Porque o meu trabalho é ruim, porque a minha casa é ruim, porque as coisas que eu faço são ruins, porque as coisas que a minha esposa faz é ruim, porque o mercado que eu vou é ruim, porque a igreja que eu vou é ruim, porque o pastor é ruim, porque o meu líder é ruim, porque... Tem a ver com o diabo? E muitas vezes nós colocamos a culpa em quem? Aonde a culpa está na minha boca, aonde a culpa está no meu coração. Queridos, o reino de Deus, ele funciona diferente. No reino, honra é cultura, serviço é cultura, fé é cultura, gratidão é cultura. Gratidão não é uma reação emocional. Tenho emoções assim, e agora nessa emoção eu vou ser grato. Como assim emoção, pastor? Ganhei um carro.
ganhei um carro, eu sou grato. Obrigado, Senhor. Obrigado. Começamos a passar por uma enfermidade. O que eu falo? É a mesma coisa? Obrigado, Senhor. É assim? Não, queridos. Nós já começamos a falar, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que tem que ser comigo? Queridos, e a murmuração é pecado de um coração desalinhado. Olha que Êxodo 16, do 1 ao 2 nos fala. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Toda a comunidade se queixou, queridos, de Moisés e Arão. Queridos, Israel, ele viu ali milagres absurdos. Sim ou não? O mar se abriu, pão caiu do céu, água saiu da rocha, fogo, nuvem protegendo durante o dia. E mesmo assim, o que o povo fez? Murmurou. Mesmo assim, queridos, o povo murmurava, queridos. Queridos, milagres não transformam o coração ingrato. Jesus pode fazer milagres na tua vida. Muitos milagres. Mas se você for ingrato, você sempre vai ter o mesmo coração. Se o teu coração é cheio de ingratidão, nós vamos continuar sempre as mesmas pessoas. Queridos, tem gente esperando um milagre para mudar, mas já vive cercada de milagres. Queridos, você acordou hoje? Sim ou não? Respira? Tem vida? A graça do Senhor é conosco? A misericórdia do Senhor foi renovada nessa manhã sobre as nossas vidas? Sim ou não? Então por que nós murmuramos? Você já agradeceu pela vida hoje? Você já falou, Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de vir nesse culto no frio e eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque a minha vontade era estar em casa, no sofá, ilhado nas cobertas, assistindo Netflix e comendo uma pipoca. Ou tomando um chimarrão. Ou tomando um cafezinho quente. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Queridos, tem pessoas que transformam murmuração em linguagem diária. Você sabia disso? A linguagem da conversa da pessoa é murmurar. Toda vez que você senta conversar com ela, seja num café, seja onde você for, pode ser no melhor restaurante que você estiver levando essa pessoa, ela vai murmurar ali. A carne poderia estar mais passada, ou a carne poderia estar menos passada. Ah, você já viu as pessoas das dores? Se laçar uma dor de cabeça, dói o dedo. Se laçar o dedo, dói a perna. Se laçar a perna, dói as costas. Tudo isso, queridos, vem do que nós falamos, do que nós declaramos. E as pessoas vivem reclamando da igreja, da família, da liderança, reclama do trabalho, reclama da vida, e depois, queridos, começa a perguntar por que ela perde a alegria. Por que ela entrou numa depressão, talvez? Nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Nós precisamos cuidar em ser agradecidos. Criar essa cultura de agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado. Queridos, ontem a gente teve o aniversário lá de São José. E foi uma bênção o aniversário. Estava bacana, estava legal. E eu, sinceridade, sim, para vocês, do fundo do meu coração, tomara que o pastor Paulo e a pastora Lu não assistam essa ministração, mas do fundo do meu coração, que a minha vontade era ficar em casa. De verdade, que a minha vontade era ficar em casa. Porque chuva, para ir para lá, eu falei, vamos ter que sair pelo menos uma hora antes do que o normal.
para poder chegar lá a tempo. Queridos, nós chegamos lá e eu pude ser envolvido naquele lugar. E o Senhor falou muito comigo ali. Recebemos palavra e o Senhor nos envolveu naquele tempo. E eu pude olhar e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado que em meio à murmuração que eu estava lá em casa, o Senhor nos trouxe aqui. E o Senhor ainda falou conosco aqui. Então, queridos, nós precisamos dar passos. E esses passos, queridos, nós precisamos dar, porque senão a murmuração ela começa a secar os ambientes que nós estamos. Ela começa a nos afastar do que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós viemos com o pensamento assim: pronto, sou cristão, todos os meus problemas acabaram. Quem aqui lembra do Tabajara? Os problemas acabaram. E quando nós entramos de verdade, quando nós falamos assim que nós somos cristãos de verdade, nós vamos perceber que a caminhada, ela existe processos. E nesses processos nós precisamos começar a vencê-los. E somos gratos pelos processos. Sim ou não? Não paramos na metade dos processos, queridos. Olha o que Números 17, 14, 26 e 27 nos fala. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa, que as suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Queridos, observe uma coisa aqui: Deus não chamou aquilo apenas de reclamação, chamou de comunidade perversa. Ele vai um pouco mais além: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa? Deus está trabalhando na sua vida. Persevere. Talvez tenha coisas que você olhe e diga assim: eu nunca vou passar. Mas seja grato aonde Deus está trabalhando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando nessa área na minha vida. Talvez seja no financeiro, talvez seja no teu emocional, talvez seja no teu trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está trabalhando. Porque senão nós vamos começar a murmurar, queridos. Igual esse povo fez. Queridos, e aqui Paulo não diz deem graça quando tudo estiver perfeito. Ele diz em todas as circunstâncias. Ele não fala assim: dê graça só a hora que tudo for perfeito. Só a hora que você ganhar uma casa com um carro na garagem e a chave na mão, só você entrar. Daí você dê graça. Foi isso que ele falou? Deem graça, queridos, em todas as circunstâncias, porque gratidão madura não depende do cenário, queridos, porque qualquer pessoa agradece quando tudo está funcionando. Sim ou não? Não é fácil agradecer quando tudo está funcionando? Estava essa semana no meio do banho, o chuveiro parou. Frio. Para, do nada. E agora, como que vai terminar o banho? Qual que é o primeiro pensamento? E eu estou falando isso, queridos, para vocês entenderem que são nas coisas simples. É nas coisas simples. E aí, para o chuveiro, frio. Eu pensei: eu vou ter que tomar banho. O senhor falou: você é louco tomar banho desse jeito? Eu falei: não tenho o que fazer. Preciso tomar banho, terminar o banho. Liguei aquele chuveiro no último que deu, para aquela água sair assim, o mais forte possível. E eu pensando, ela quanto mais forte, ela vai ficar um pouco mais quente. E tomei aquele banho. E já fazia um tempinho que ele dava uns problemas. E aquilo ali serviu para quê? Para que eu arrumasse o chuveiro. Pastor, o que tem a ver isso? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me lembrou que eu preciso arrumar o chuveiro.
que eu tenho uma família em casa que eu preciso tomar banho no quente. Está esfriando cada vez mais. Obrigado que o Senhor fez eu tomar banho naquela água gelada, que não foi a minha família, que não foi os meus filhos. Obrigado que daí eu tive a coragem, sabe, daquele homem, coragem, ir lá e arrumar, para que todo mundo pudesse tomar banho na água quente. Queridos, quando nós estamos maduros, queridos, nós agradecemos no vale, na guerra, no processo, no silêncio, na dor, queridos, porque a fé verdadeira não depende do ambiente, depende da revelação do que Deus quer sobre a nossa vida e quem Ele é sobre a nossa vida. Não vai depender de situações, depende do que Deus é sobre a nossa vida, quem Ele é, queridos. Porque a ingratidão, ela nos rouba a paz. Olha o que Filipenses 4, do 6 ao 7 nos fala. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Queridos, Paulo aqui ele conecta a oração, gratidão e paz. A paz de Deus, ela habita em corações agradecidos. Como que nós começamos as nossas orações? Pedindo. Precisamos começar a criar a cultura de agradecer o Senhor. Talvez nós tenhamos uma lista de, 1000 pedidos. E talvez nós tenhamos uma lista de 2 agradecimentos. Você já percebeu uma coisa? Que é difícil você ir orar por uma pessoa e você falar assim: o que você quer que eu ore por você em específico? Eu quero que você ore por isso, por aquilo, por aquele outro, pelo papagaio, pelo cachorro, Mas é muito difícil ela falar assim: só quero agradecer hoje. Ora só agradecendo. Agradecendo do que? Agradecendo de eu estar vivo. Agradecendo de eu estar aqui. Só quero agradecer ao Senhor. Por quê? Porque talvez lá o papagaio, o cachorro, Deus está querendo trabalhar algo em cima da tua vida, em cima desse papagaio e desse cachorro. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso. Queridos, a ingratidão, ela produz ansiedade, comparação, inveja, peso emocional, amargura, queridos. Tem pessoas cansadas emocionalmente, por quê? Porque não aprenderam ainda a agradecer. E aí carrega tudo isso em cima da pessoa. Em vez de se prostrar e dizer: Senhor, tudo isso aqui é do Senhor. Porque só enxerga o que perderam, o que não aconteceu, o que os outros têm e aquilo que ainda falta. Só consegue enxergar o que perde, o que não aconteceu, o que os outros têm e o que ainda falta, queridos, mas ignora tudo aquilo que o Senhor já deu. Você tem uma casa? Obrigado. Você tem um carro? Pastor, não tenho ainda. Obrigado. Deus está trabalhando. Uma família? Obrigado, Senhor. Sempre nós vamos querendo mais. Olha o que Salmo 103, 2 nos fala. Todo o meu ser louve ao Senhor, o que jamais me esqueça, e que jamais me esqueça das suas bênçãos, queridos. Quem perde a memória do que já tem, começa a murmurar pelo que não tem. Quem esquece do que o Senhor já fez, começa a murmurar. E aí começa a falar. E aí você senta com uma pessoa. Vocês já sentaram com alguém que só murmura? Para conversar? A conversa é boa? A conversa é agradável? E você talvez já se colocou no lugar dessa pessoa? Quantas vezes
Nós fomos a pessoa. Quantas vezes nós olhar e falar assim, puxa, mas essa pessoa só reclama. Ela só reclama, e quantas vezes nós sentamos para conversar e só reclamamos? Quem aqui gosta de frio? Quem aqui já reclamou pelo frio? Quem aqui gosta de chuva? Quem aqui já falou, Senhor, já está bom a chuva. Senhor, pode parar com a chuva agora. Quem aqui gosta de geada? E está pronta para uma manhã? Mas tudo isso é um processo do Senhor. A chuva, o frio, o calor. Não gosto, mas obrigado, Senhor, pelo frio. Obrigado porque é preciso. Obrigado pela chuva porque é preciso. Ah, mas eu não gosto de chuva. Daqui uns dias você vai comer o quê, se não chover? As plantas precisam de água. Sim ou não? Mas eu não gosto do frio. O frio também faz parte. Não gosto tanto do calor. O calor também faz parte. E é o Senhor quem controla tudo isso. Mas nós sempre queremos dar a nossa opinião, né? Nós somos cheios de opinião. Sim ou não? Ô, Senhor, hoje podia estar um pouquinho mais quente. Senhor, hoje poderia estar um pouquinho mais frio. Senhor, eu não estou aguentando o calor, poderia ser um pouquinho menos. Com isso nós vamos tirando essa cultura de gratidão, queridos, e endurecendo o nosso coração para o Senhor. Nós começamos a endurecer isso, e gratidão precisa virar cultura, queridos. E o que é cultura, queridos? Cultura é aquilo que se repete até se tornar natural, queridos. E aqui tem um conceito de cultura. No conceito grego aparece da ideia de ethos, que significa hábito, prática constante e comportamento repetitivo. Queridos, ou seja, aquilo que você repete e cria aqui, queridos, um ambiente. Tudo aquilo que você repete cria um ambiente. E esse ambiente de cultura. Hábitos, quais são os nossos hábitos? Se eu crio, nós estávamos falando um pouco ontem ainda sobre isso. Que cultura os seus pais tinham? Eu falava ontem no carro sobre o meu avô. O meu avô, ele tinha duas casas que ele passava. Era na nossa casa e na casa do meu outro tio. E ele tinha um copo, queridos. Aqui a maioria eu acho que não vai lembrar, porque é dos anos 90 para cima. Quem é dos anos 90 para baixo, eu acho que quem sabe lembra, e eu só vou lembrar porque eu vi o copo. Era um copo grosso, assim, grande, de uma louça meia marrom, assim, um copo grande. E ele levou um copo lá em casa e um copo na casa do meu tio. E pelo menos 3 vezes na semana ele passava lá em casa. E ele chegava e comia bolinho de banana e um copo daquele de café com leite. E tinha que ser naquele copo. E tinha que ter o bolinho de banana. Então, queridos, isso foi criando o quê? Cultura. Toda tarde ele chegava, minha mãe já sabia, hoje é dia do vovinho. Já ia para o mercado, comprava umas bananas ali já quase preta, para poder, mais madura, para poder fazer o bolinho de banana. Não sei se dentro da família de vocês existia alguma cultura nesse sentido. Mas eu fiquei pensando comigo, queridos, depois nós conversando sobre isso, que cultura nós estamos fazendo nas nossas famílias? Que hábito nós temos criado dentro da nossa família? Que prática constante nós temos fazendo dentro da nossa família? Eu vejo que tem algumas mulheres da igreja, às vezes eu olho lá, a mesa posta, bonita, arrumada. Está criando o quê?
Cultura. E aquilo começou a entrar tão forte assim no meu coração ontem, quando nós começamos a conversar sobre isso, que eu fiquei pensando assim: eu pouco visito os meus pais. Que cultura eu estou criando? Que cultura eu estou criando com os meus filhos? E queridos, presta atenção numa coisa: se eu não crio cultura com pessoas que eu vejo, você acha que eu vou criar cultura com Deus? Se eu não vejo, não crio a cultura com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, os meus filhos, coisa em casa, que eu estou vendo, eu estou apalpando, como que eu vou criar cultura, queridos, e relacionamento com um Deus que eu não vejo, eu só sinto? Que tipo de cultura eu vou criar? Vou ser reclamão, vou ser murmurão, por quê? Porque eu nunca vejo as coisas que o Senhor faz. Mas é porque eu não paro para observar aquilo que Ele tem para nós. Qual que é o meu hábito com o Senhor? Qual que é a minha prática constante com o Senhor? Qual que é o meu comportamento com o Senhor? Se eu não crio isso, queridos, com o Senhor ou em casa, como que eu vou criar com o Senhor? Quantas vezes, você que tem filhos, quantas vezes você já sentou a conversar com seus filhos? E falar assim, ó, vamos ler a palavra, vamos orar. Eu comecei há um tempo a criar uma cultura de colocar eles ali para dormir, ou quando eles já estão dormindo, eu passar lá e orar por eles. E sabe como que eu fui criando isso? A Helena tinha muito medo de dormir na cama dela sozinha. E aí eu me obrigava a ir lá ou deitar um pouco com ela, ou orar com ela, ficar ali um pouquinho para que ela pudesse dormir. E no meio disso, eu fui criando essa cultura. Agora, presta atenção uma coisa: nós só criamos cultura quando as coisas apertam. Sim ou não? Nós só vamos criando cultura quando as coisas apertam. Como assim, pastor? Você só cria cultura de oração quando você precisa. Você só cria cultura de ler a palavra quando você necessita. Queridos, tem casos onde a cultura é crítica, tudo é pesado, tudo gera reclamação. Os filhos crescem aprendendo a ingratidão e depois ninguém entende o porquê o ambiente virou um lugar sem paz. Daí nós vamos dizer assim, para nossa família: vamos todos para a igreja, lá é um lugar de paz. Sabe por quê? Porque você começou a criar a cultura de vir para a igreja, chegar aqui, sentar no teu lugar, ter uma auréola aqui dentro da tua cabeça, você sentado, só falta você ter asas, e aqui dentro tudo é lindo. Mas em casa, talvez, o que é vivido aqui dentro da igreja não é vivido em casa. Aqui dentro, quando toca essa música gratidão, obrigado Senhor, obrigado Senhor. E em casa eu tenho sido grato ao Senhor? Ou em casa a primeira coisa que meus filhos fazem, a primeira coisa que eu faço é passar a mão num pau de lenha e sair dando? E talvez dentro da igreja nós somos todos culposos. Calma, filho, vai bater o pé na cadeira, não. Vem para cá, vamos para cá, não, calma, calma. Saímos fora da porta da igreja, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. É o que tem na mão, vai. Que cultura nós estamos criando? Olha o que Efésios 5:20 nos fala. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, por tudo deem graças a Deus. Isso aqui não é um evento. Isso aqui é estilo de vida. Isso aqui não é um evento que eu vivo uma vez por semana.
é o meu estilo de ser, é o meu estilo de vida. Por onde eu passar, eu sou grato ao Senhor, por tudo aquilo que acontecer comigo, por onde eu passar. Porque se eu começo a viver só o domingo, eu esqueço da segunda-feira. Eu não sou grato na segunda-feira. E nós precisamos criar essa cultura da segunda-feira, não só do domingo. Porque no domingo é legal, não é? Não é legal nós estar aqui? Não é legal nós ser envolvidos numa unção de adoração assim? Não dá vontade de você sair pulando, você sair gritando? Dá, não dá? E amanhã? Amanhã, quando nós levantar ali com 2 graus, vai dar vontade de sair pulando também? Ou será que nós já vamos levantar reclamando? Nós precisamos movimentar isso como um estilo de vida, não como algo qualquer. Não só ser grato nas coisas boas. Precisamos aprender a ser grato, queridos. Porque o ingrato, ele perde a capacidade de honrar. Pessoas ingratas normalmente desvalorizam oportunidades, relacionamentos, liderança, igreja e família, queridos. Porque a ingratidão, ela produz cegueira. Quando nós estamos vivendo um momento de ingratidão, nós cegamos para as coisas do Senhor. E aí nós começamos a murmurar mais ainda. Olha o que Romanos 12:10 nos fala. Amem-se com um amor fraternal e tenham prazer de honrar uns aos outros. Queridos, tem gente querendo viver coisas grandes, mas se esquece, querido, das coisas que já viveu, das coisas que o Senhor já deu. Muitas vezes nós falamos em viver coisas maiores. Sim ou não? Nós esquecemos de agradecer aquilo que nós estamos vivendo hoje. Esquecemos de agradecer, como a Márcia falou na palavra de oferta, sobre a questão do salário. Ela almejava um salário maior. E talvez nós também almejamos um salário maior. E nós esquecemos de ser grato pelo salário que nós já temos. Nós esquecemos de ser grato pelo aquilo que nós temos dentro da nossa casa. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo que eu já ganho. Obrigado por eu ter um carro. Obrigado por eu ter uma casa. Obrigado por eu ter um trabalho. Queridos, quem não honra o simples não está preparado para o extraordinário do Senhor. E a ingratidão, queridos, faz tratar milagres como obrigação. Quando nós somos ingratos, nós queremos tratar as coisas como obrigação. Aquilo que o Senhor faz para nós falamos assim, não faz mais que obrigação. Você já escutou isso? E aí nós vamos cair, queridos, num pensamento onde o Senhor deve para nós. O Senhor deve isso para nós. O Senhor não nos deve nada. Nada. Nós temos uma dívida impagável. E mesmo assim, queremos bater no peito e falar, você tem a obrigação de fazer. Queridos, porque Jesus, Ele agradeceu antes do milagre. Olha o que João 6,11 nos fala. Então Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. E em seguida fez o mesmo com os peixes. Então todos comeram à vontade. O milagre nem tinha acontecido. E o que Jesus faz? Obrigado. Tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu. Obrigado por esses pães. Obrigado por esses peixes. E começou a distribuir. Queridos, gratidão. A gratidão é a fé antecipada. Quando nós cremos já naquilo que vai acontecer,
quando nós cremos que o Senhor vai fazer acontecer, o que Jesus faz? Não agradeceu antes? Ele foi grato por aquilo ali antes. E nós só somos gratos quando nós recebemos. Daí nós lembramos de ser gratos. Quando eu recebo as coisas, daí eu, obrigado, Senhor, porque eu recebi. Mas Jesus não mostra isso. Queridos, quem agradece antes demonstra confiança absoluta no Senhor. Sabe por que talvez Deus não nos dá tudo que nós pedimos? Porque nós não somos gratos por aquilo que nós temos. E aí nós só queremos pedir. Pedir. Mas nós não temos essa cultura de gratidão. Obrigado, Senhor. Queridos, tem muitos hoje que dizem assim: quando Deus responder eu agradeço. Mas o reino ele funciona ao contrário. Primeiro vem gratidão, depois a multiplicação, queridos. Quem só agradece depois da resposta ainda não entendeu a maturidade espiritual que o Senhor tem em cima disso. Muitas vezes, nós não agradecemos. Eu estava orando uma vez sobre o carro. Nós tínhamos um carro. E eu falando para o Senhor, eu necessito de um carro. Eu necessito de um carro. Quando o Senhor nos deu o carro, o que eu fiz? A primeira instância, eu pego a chave do carro e vamos lá no carro ver. Vamos ver o carro. Chegamos no carro, já olhamos o carro, nossa. Onde está o meu coração? Nem na hora que eu recebi a chave, eu fui capaz de olhar para aquela chave e falar: obrigado, Senhor. A única coisa que eu falava na minha oração, quando eu estava orando pelo carro, eu falava assim: obrigado pelo carro que eu tenho, mas eu preciso de um melhor. E quando Deus nos deu o melhor, nem para mim pegar a chave e falar assim: Senhor, obrigado. Nossa, pastor, sério isso? Aconteceu isso com você? Nossa, mas eu esperava assim, né? O pastor. Primeira palavra, ela me destrói. Para depois eu passar ela para vocês. Por isso que nós precisamos começar a criar cultura, queridos. Porque tudo aquilo que nós criamos cultura é difícil de tirar do nosso coração. Mas é bem mais fácil eu pedir do que eu começar a agradecer, queridos. Queridos, a gratidão ela muda ambientes, emoções, relacionamentos e as atmosferas onde nós estamos, queridos. Um coração grato, ele permanece saudável até nos dias maus. Um coração grato, ele permanece saudável até nos dias maus. Não interessa o que aconteça, queridos. Eu sempre vou ser grato ao Senhor. Talvez Deus já tenha feito mais, queridos, por você do que você consegue lembrar. Talvez Ele já tenha te dado vários livramentos. Talvez Ele já tenha te dado várias coisas que você nem imagina que você já tem. Vamos pegar aqui os casados, os homens. Você é grato pela sua esposa? Você imaginava você estar com ela? Seja sincero aí, ó. Eu também não imaginava. Então são coisas que nós não imaginamos. Mas obrigado, Senhor, por aquilo que eu não imagino viver. Ah, pastor, mas nós passamos por algumas tribulações,
Obrigado que nisso o Senhor nos fortaleceu. Obrigado pelas tribulações. Obrigado por aquilo que nós passamos. Que o Senhor tem nos fortalecido nisso. Um coração ingrato, que talvez até dentro do teu lar você já pensou, ou na tua oração você já falou com Deus. Essa mulher que você me deu. Talvez ela fale assim: você poderia varrer a casa hoje para mim, né? Senhor, é essa mulher que você me deu. Por que eu varrer a casa? É papel dela. Poderia lavar a louça. Por que lavar a louça? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E nós esquecemos de agradecer que ela está ali, está cozinhando, está preparando, está sempre do nosso lado. Vamos falar aqui, homens que são casados, sem as nossas mulheres, quem seria nós? Será que sem as nossas mulheres hoje, nós conseguiria entrar no nosso quarto se nós estivéssemos morando sozinhos? Nós conseguiríamos entrar na nossa casa se nós estivéssemos morando sozinhos? E talvez você diga assim: não, claro, eu sou expert na limpeza. Então deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você conseguiria fazer almoço, varrer a casa, lavar a louça e lavar a roupa no mesmo tempo? E talvez isso em 1h30, 2 horas? Você conseguiria? Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida dos meus filhos, que tem me ensinado muito. Queridos, muitas vezes a ingratidão, ela faz nós esquecer das coisas que o Senhor já fez sobre a nossa vida. A ingratidão, ela te dá uma amnésia. E esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Queridos, e hoje Deus ele quer quebrar isso, a murmuração, a comparação, a crítica constante, a amargura e a insatisfação. Hoje Deus ele quer restaurar a paz, a honra, o contentamento, a alegria no simples e a sensibilidade. Porque a pessoa que é ingrata, ela perde a sensibilidade espiritual. Sabe, toda vez que a pessoa é ingrata, Deus pode estar ali falando com ela. Deus pode estar ali movendo o mundo ao redor dela. E mesmo assim, ela não vai perceber. E aí ela vai começar a colocar a culpa nos outros. Também, dentro do culto, aquelas crianças não param de correr. Como que eu vou escutar Deus? Também o louvor não toca direito. Como que eu vou escutar Deus? Também o irmão do meu lado fica conversando. Como que eu vou escutar Deus? Também não me disseram boa noite na porta. Como que eu vou escutar Deus? Não tem a ver com os outros. Tem a ver comigo. Tem a ver com a situação que eu me encontro. Tem a ver com a ingratidão que tomou conta do meu coração. E quando eu sou ingrato, e quando eu não tenho essa cultura de gratidão, as coisas não acontecem. E nós começamos a cair, queridos. Por isso nós precisamos parar de focar apenas na falta e olhar para aquilo que Deus já fez sobre as nossas vidas. Porque quem aprende a ser grato nunca vai andar vazio. Quem aprende, queridos, a ser grato nunca vai andar vazio. Sempre vai andar cheio do Senhor.
porque sempre vai andar agradecendo. Trupiquei, arranquei a unha. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fui ali dentro de casa, agora no frio não dá tanto, né? Porque sempre tem os chinelinhos fechados, né? Mas o chinelinho aberto dá com o minguinho lá no canto do armário, dá aquela virada boa. O que já vem na cabeça? Obrigado, Senhor, porque eu bati aqui. Obrigado porque o Senhor está falando comigo através dessa dor. Obrigado porque eu tenho que ser mais ligado por onde eu ando. Mas nós gostamos de murmurar. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a minha e a tua vida que nós temos um coração grato e que nós somos cheios do Senhor por essa gratidão. E eu declaro em nome de Jesus que nós vamos sim ter essa cultura de gratidão. Não importa o que aconteça sobre as nossas vidas, não importa se a enfermidade bateu na tua porta, não importa se a tua área financeira está bagunçada, não importa se talvez o teu casamento esteja bagunçado, eu vou olhar e vou falar: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Obrigado que eu estou passando por essa situação. Obrigado porque eu quero aprender nessa situação. O que o Senhor quer falar comigo nessa situação? Muito obrigado, porque a sua misericórdia, ela se renova toda manhã sobre a minha vida. E eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Não interessa o que aconteça, não interessa o que vão falar. Eu estou aqui para se cumprir aquilo que o Senhor tem para mim.